Fala galera, beleza? Vamos resolver hoje um problema envolvendo equações do segundo grau. Mas antes, você se inscreve no canal, deixa o seu like e em caso de dúvidas escreva nos comentários, tranquilo? Vamos nessa! Um jardim de formato retangular tem 70 metros quadrados de área. Se aumentarmos a largura desse jardim em 3 metros e diminuirmos o comprimento em 2 metros, a área desse jardim aumenta 10 metros quadrados. Calcule as dimensões originais do jardim. Nesse problema, nós temos duas situações a considerar. A primeira situação é um terreno em formato retangular que tem largura L e comprimento C, e ele disse que a área desse terreno são 70 metros quadrados. Como a gente já sabe calcular a área de um retângulo, que é a base vezes a altura, então a gente já pode dizer que o comprimento C vezes a largura L desse meu terreno é igual a 70 metros quadrados. Nós já temos uma primeira equação que a gente já pode usá-la para resolver esses problemas. Agora, uma segunda situação é que ele diz o seguinte: se eu pegar esse comprimento C, diminuir 2 metros, então vai ficar C menos 2. Pegar essa largura L e aumentá-la em 3 metros, e ficar então com L mais 3, a área desse meu terreno ela aumenta 10 metros, ou seja, anteriormente eu tinha 70 metros quadrados, quando eu aumento 10 metros quadrados, eu fico com 80 metros quadrados. Se a gente pensar em como calcular a área desse meu segundo terreno, eu ficaria com o seguinte: a minha base, C menos 2, vezes a minha altura, né, digamos assim, que seria L mais 3. Isso aqui é igual a 80. Ótimo? Bom, só que aqui nós temos uma segunda equação e a gente pode dar uma trabalhada nessa nossa segunda equação. Como assim? Trabalhar de que forma? Eu posso efetuar a minha propriedade aqui distributiva. Por quê? Esse C multiplica todo mundo dentro desse segundo parênteses. Então, C vezes L. C vezes 3 vai dar 3C. Ótimo. Agora eu ainda tenho nesse primeiro parênteses o menos 2, que também vai multiplicar todo mundo no segundo parênteses. Então, menos 2 vezes L, menos 2 vezes 3. Então, menos 2 vezes L menos 2L, menos 2 vezes 3, menos 6, isso é igual a 80. Porém, olha só, C vezes L, nós já tínhamos do problema na situação anterior, que mede exatamente quanto? 70 metros quadrados. Então, isso daqui eu já posso substituir por 70. E perceba o seguinte: eu consigo determinar o valor de C em função de L. Como assim? Eu não tenho que C vezes L é igual a 70? Se este L que está multiplicando passa para o outro lado, ele vai inverter a operação, então ele vai dividir, concorda? Então eu posso dizer que o C vale exatamente 70 dividido por L. E aí eu sei então que eu posso pegar este C que eu tenho aqui na minha segunda equação e trocá-lo por 70 dividido por L. Se a gente efetuar essas substituições, vamos lá. 70 no lugar do C vezes L, mais 3 vezes esse 70 dividido por L, menos 2L, menos 6, isso é igual a 80. Porém, olha só, 3 vezes 70 são 210, dividido por L, não esquece. Então, 70, ou melhor, 70 menos 6, você já sabe que é igual a 64. 64 mais 3 vezes 70, 210 dividido por L,
menos 2L, isso é igual a 80. Perceba o seguinte, nós temos um pequeno problema nessa equação. Qual é o problema que nós temos aqui? Esse denominador L, na verdade o problema é uma fração e além de ser uma fração, o denominador dessa fração é uma variável. Como que eu posso eliminar este denominador aqui? Simples, eu posso pegar e multiplicar toda esta minha equação por quanto? Por L. Então, vou multiplicar toda esta equação por L. Repara que este L vai multiplicar todos os elementos aqui. Então, vai multiplicar o 64, vai multiplicar o 210, vai multiplicar o menos 2L e vai multiplicar o 80. Vamos lá, então. L vezes 64 são 64L. L vezes 210 sobre L, então, vezes L, menos 2L vezes L, são 2L's ao quadrado, igual a 80 vezes L, 80L. Tranquilo? Bom, olha que maravilha, este L multiplicando cancela com este L que está dividindo, tudo bem? E aí agora nós ficamos com 64L's. Aqui sobrou mais 210. E aqui sobrou menos 2L ao quadrado. Perceba o seguinte, apareceu um expoente 2 aqui na minha equação. Então já acendi um sinalzinho de alerta, o sinalzinho laranja, que aqui pode acontecer o quê? Uma equação do segundo grau. Para resolver a equação do segundo grau, eu preciso igualar essa minha equação a zero. Então, esse 80L eu já vou passar para o outro lado, vai ficar como menos 80L. Isso é igual a zero. Posso ainda melhorar, digamos assim, essa minha equação. Olha aqui, menos 2L. Então, menos 2L ao quadrado. 64L menos 80L, eu fico com menos 16L mais 210. Isso tudo é igual a zero. Bom, da mesma forma que eu multipliquei toda a minha equação por L, eu percebo que aqui são todos os coeficientes pares, então eu posso dividir toda essa minha equação por 2, porque todos eles são pares. Então, se nós dividirmos toda essa equação aqui por 2, menos 2L ao quadrado dividido por 2, isso dá menos L ao quadrado. Menos 16L dividido por 2, menos 8L. Mais 210 dividido por 2, 105, isso é igual a zero. E aí nós ficamos com uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau, nós temos dois métodos para resolvê-la. O primeiro é chamado de método de soma e produto, ou a gente pode resolver usando a fórmula de Bhaskara, que é o que a gente vai utilizar neste problema. Para resolver usando a fórmula de Bhaskara, antes a gente faz o tal do delta, lembra? Para o delta, nós temos a fórmula, que é b elevado a 2, menos 4 vezes o a vezes o c. Isso aqui é uma fórmula. Agora, quem é a, quem é b e quem é c que está aqui descrito nessa fórmula? Bom, o a é o coeficiente que multiplica o L ao quadrado. Então, é o número que multiplica o L ao quadrado. Aí você vai dizer, Adriel, mas não tem ninguém na frente desse L ao quadrado. Calma. Tem sim. Sempre que não aparece o número, você já sabe que tem um 1 ali na frente multiplicando. Então, na verdade, o A vale exatamente menos 1. Beleza? O B é o valor que multiplica o L, é o coeficiente que multiplica o L. Então, o B vai valer menos 8. E o C é o coeficiente que não tem L, 105. Ótimo. Substituindo aqui agora, o delta é igual a B. O B vale menos 8. Então, menos 8 elevado a 2 menos 4 vezes o A. Porém, o A vale menos 1 vezes o C.
e o C vale 105. Ótimo, então delta vai valer menos 8 elevado a 2 são 64. Lembra que quando o expoente é par, a resposta é positiva. Menos 4 vezes menos 1, mais 4 vezes 105, 420. Portanto, meu delta é igual a 420 mais 64, 484. Ótimo. Portanto, agora nós vamos fazer a segunda parte da equação da fórmula de Bhaskara, né? Então, a segunda parte, como nós estamos usando variável L, então nós temos que o L é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que foi o que a gente acabou de resolver aqui, dividido por 2 vezes o A. Então, isso aqui também é uma fórmula. Bom, ficamos com L igual menos. Lembra que esse sinal negativo é o que nós temos na fórmula, tudo bem? Qual é o valor do B? O B vale menos 8, então menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de 484, dividido por 2 vezes o A. O A vale menos 1, então 2 vezes menos 1. E aí ficamos com L. Menos 8 é igual a mais 8, mais ou menos. A raiz quadrada de 484 é 22. 2 vezes menos 1, menos 2. Tranquilo? Separando aqui em duas hipóteses, uma para o mais 22 e outra para o menos 22, então ficaríamos, vou chamar de L1, o mais 22. Então seria 8 mais 22 dividido por menos 2. Então o nosso L1, que seria a primeira resposta para o L. 8 mais 22 é 30, dividido por menos 2. Isso é igual a menos 15. Ótimo, esta é uma possível resposta para o L. Vou pensar agora na minha outra possível resposta, que seria utilizando o menos 22. Então, o L2 seria 8 menos 22 dividido por menos 2. Então, meu L2, né? 8 menos 22 é menos 14 dividido por menos 2. Menos 14 dividido por menos 2 é 7. Repara o seguinte, nós temos duas possíveis respostas para o L. Menos 15 e 7. Porém, o L representa a largura em um terreno. Se o L representa a largura desse meu terreno, o L não pode ser um valor negativo. Por quê? Porque não existe largura negativa, não existe distância negativa. Então, eu já posso descartar este valor de menos 15. Portanto, o L mede exatamente 7 metros. Ótimo, calculei o valor do L. Preciso ainda descobrir o valor do C. Mas a gente já sabe aqui do início, olha, que o C vale exatamente quanto? 70 dividido por L. Então, se nós substituirmos aqui, o C vai ser 70 dividido, o L vale 7, 70 dividido por 7, nós concluímos que o C mede exatamente 10 metros. E aí a gente termina o nosso problema encontrando 10 metros para o comprimento e exatamente 7 metros para a nossa largura. Ótimo! Se você tem alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, deixe o seu like e se inscreva nesse canal. Valeu, forte abraço!